Mas eu acho que não vai ter, né? Senão ele já tinha avisado essa semana. Bom, tomara que não tenha. Então, galera, 3 alunos, então já se passaram Boa noite, 5 boa noite. minutos. Boa noite. Opa, agora 4 alunos, acredito. Acabei de chegar do serviço. É isso aí, show de bola, Bruno. Então, galera, estão vendo a tela aí certinho? Positivo. Beleza. Viu? Deixa eu só ver aqui mais uma vez aqui. Deixa eu ver aqui o que o Marcelo aprontou. Aí nós já damos continuidade à nossa aula. Então, hoje, dia 15/9, nós vamos ter todas as terças-feiras de setembro, todas as terças-feiras de novembro e quinta também. Você percebe que tem no dia 5 de novembro tem mais uma aula ali, né, pessoal? Então vai totalizar, deixa eu ver, 68 horas. Sendo 36 de pneumática e 32 horas de hidráulica. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Opa, vai até todas as terças-feiras até novembro, né, pessoal? Então, todas as terças-feiras de barbaridade, galera. Então, ó, nós vamos ter as terças-feiras de setembro. Estou analisando o calendário. E daí as terças e quintas, né? As terças e quintas também. A barbaridade que o senhor soltou aí foi decepção? O senhor dá aula pra gente? Como? Poderia repetir? Essa barbaridade que o senhor soltou aí, tudo isso é decepção da aula pra gente, senhor? Não, cara, que eu não vou ter tempo para planejamento, cara. Então eu tô lacrado, cara, de segunda a sexta. Segunda a sábado, para ser mais preciso, tem o semipresencial. Putz, cara, não, sem problema. Que eu digo não vai ter aula, hora para mim, uma janela no calendário para planejar e coordenar, né? Mas sem estresse. Mas a É partir só não do. passar trabalho, professor, nem nada para corrigir, que fica tudo certo. Não, pessoal, é o seguinte. Esses 3 encontros aqui de setembro, nós vamos trabalhar de forma online. Dá para nós trabalhar de forma online. Daí, em outubro, ali já dá para nós iniciarmos as partes práticas. Então, já fica melhor ainda. Tá? Então, a partir de outubro, acredito aí que nós já vamos para as práticas. E daí é melhor. Daí vocês vão associar essa área de conhecimento, vocês vão ter de forma online, né? Eu vou propor alguns desafios aí para vocês, voltados à realidade industrial. E vai ser mais interessante esse aprendizado de forma presencial. Mas esses 3 encontros aqui, acredito, de setembro, dá para nós trabalhar de forma online. Beleza? Acharam que iam se livrar de mim? Se equivocaram, né? E vai ficar legal, sabe por quê, pessoal? Vai ficar legal, sabe por quê? O colega nosso aí, quem que falou? Será que foi o Antônio? Falou que vocês estão uns 8, 9 alunos. Galera, vocês vão ter aula particular. Vai ser, digamos, dá para nós fazer atividades em duplas em cada estação da bancada. Então vai ficar bem dinâmico. Vocês vão ser os donos, não vão perder tempo, digamos, para deixar o outro colega fazer uma montagem de algum circuito pneumático ou hidráulico na bancada. Então vai ser vocês na íntegra. Então vai ser bem legal. Então, e é isso aí mesmo, pessoal. 8 a 9 alunos que vocês estão? Acredito que sim, né? Eu tava achando que eram uns 12, eu tava vendo no grupo de vocês. Eu acho que é 12, sim.
Pô, Mas que 12 tá bem. comparece as aulas são uns 9, mais ou menos. Não, os que aparecem mesmo Sempre, na bom, aula. quando tem a maior quantia, é 9. Ah, não, mas acredito que Não, é que quando presencial tem a maior quantia, é 9. eles participam. Não, não, mas mesmo assim, pessoal, em 12 alunos dá pra fazer um trabalho muito bom. Eu estou trabalhando com 20, 22 alunos, então, só que é complicado, tem muitas coisas que ficam. Você não dá para elaborar um circuito mais complexo, não toma muito tempo, né? Digamos a equipe que está nas bancadas. Mas como que são poucos alunos, vai ser legal. Pessoal, então o que que nós vamos trabalhar? Nós vamos conhecer aí, digamos, toda a parte de produção e tratamento de ar comprimido. Nós vamos conhecer a parte da unidade de potência de hidráulica, o que que é uma bomba, o que que é um acoplamento, o que que é um motor, como que funcionam as válvulas, como que é a válvula de segurança, vários acessórios que estão incrementados nessas duas vertentes, né? Tanto a pneumática quanto a hidráulica. E hoje nós vamos conhecer, digamos, as vantagens e desvantagens da pneumática. Talvez, vamos ver como é que vai a nossa aula de hoje. Já dá para mim já apresentar alguns componentes pneumáticos. E quanto aos acionamentos, pessoal, nós vamos ver tanto a parte de acionamentos pneumáticos e eletropneumáticos. E os sistemas também, hidráulico e eletrohidráulico. Então, dá para nós brincar bastante lá em outubro, quando nós formos para os encontros presenciais. Mas essa parte de simbologia, não sei se você já trabalha na área, se você já tem esse conhecimento, mas quem nunca ingressou na indústria, não trabalha na área, é interessante. Então, faz parte, está na unidade curricular, está na grade curricular da automação. Então, vou ter que recapitular alguma situação com vocês, por mais que alguns alunos acreditem que já tenham conhecimento. Entre vocês já conhecem a simbologia de uma válvula pneumática ou hidráulica? Eu trabalho um pouco com pneumática, professor, lá na Beré. Antônio. E você trabalha na manutenção ou Aham, não? sim, sim. Na BRF Manutenção do abate. de dois vizinhos, né, Antônio? Não é aqui, Beltrão, né? É, em dois vizinhos. Tá certo, Nós é na área interna do abate. entendi. Não, mas você vai saber, né? Na verdade, caso você tenha alguma dúvida, você vai solucionar agora nessas aulas. Vai saber o que é uma posição, o que são as vias, o que é o sistema pilotado, as formas de acionamento, manual, muscular, elétrico, por piloto. Então, isso aí vai ficar bem claro para vocês. O que vai mudar, a simbologia da válvula é a mesma, só vai mudar o método de acionamento. E compete a vocês, pessoal, nessa unidade curricular, que é diagramas pneumáticos e hidráulicos, interpretar o diagrama. A montagem é a situação mais fácil que vocês vão fazer. Mas a partir do momento que você bate o olho num diagrama, você consegue desenvolver um diagrama para um projeto, você está criando um sistema pneumático, esse aí que é o interessante, que é o objetivo das aulas de automação agora. A interpretação dos diagramas pneumáticos e hidráulicos. A montagem em bancada, pessoal, vocês vão ver que é muito simples. É só seguir o diagrama. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a aula. Já vou espelhar aqui a nossa tela. Aqui, show de bola. Então, sistemas de controle e acionamentos eletromecânicos. Mas aqui está a parte pneumática. Eu uso tanto esse material nos cursos de eletrotécnica, eletromecânica e automação. Mas grande parte dos conteúdos que estão inseridos aqui nessa apresentação, pessoal, eu coletei da apostila de automação industrial. Então, não sei se o Marcelo disponibilizou livros para vocês, mas vocês vão ver que está bem voltado à parte de automação. Pessoal, particularidades da pneumática. Então, quando se fala em processos automatizados, a pneumática puramente ou associada a componentes elétricos destacam-se por estarem diretamente relacionados a conceitos que levam à substituição da mecanização por processos automatizados com custo relativamente baixo. Então, o que aconteceu hoje nas grandes empresas, aí, nas linhas
produtivas, pessoal. Antigamente era um monte de colaborador, né, executando um trabalho, digamos, repetitivo. Então, com essa tecnologia, foi muitas vezes possível realocar esses colaboradores e inserirem nessas linhas produtivas atuadores, né, vinculados com as válvulas, sensores, que exercem hoje, digamos, o fator humano, né? Onde alguém tinha que empurrar uma caixa para uma outra esteira, hoje um sensor detecta que a caixa chegou ali, pode detectar o tamanho da caixa e aciona um atuador e já vai direcionar essa caixa aí com algum produto para uma outra esteira, para um outro processo, para dando continuidade na fabricação dos componentes, seja na linha farmacêutica, alimentícia. Então, vários segmentos aí, eles utilizam hoje esses atuadores, né, essa tecnologia pneumática e hidráulica. E aqui também, olha só, se nós levar em consideração, com certeza vai ter um custo inicial, talvez relativamente alto, mas depois se torna um custo baixo, porque um atuador não vai faltar, digamos, numa segunda-feira. Eles vão estar lá sempre. Caso tenha, digamos, que exercer uma manutenção, parou por falta de alguma manutenção, hoje é fácil de você substituir esse sistema, é muito fácil. Tá? Você tirar uma válvula, um atuador e substituir por outro, até mesmo substituir os reparos numa hora do intervalo e voltar ao processo produtivo, voltar, digamos, na sua totalidade, a sua funcionalidade. Tá? Então, o propósito desse conteúdo, meus caros, é entender alguns dos questionamentos relacionados a esses sistemas e responder às dúvidas concernentes a eles. Então, é importante salientar que nesse material serão apresentadas questões e aplicação cotidianas de tais sistemas, com a finalidade de promover um entendimento claro e conciso no que se diz respeito às suas aplicações. Também serão abordados conceitos e definições dos fundamentos e princípios físicos da pneumática e hidráulica, assim como a interação com a eletricidade. Quando estávamos, digamos, totalmente presencial, pessoal, o curso de automação, nós trabalhamos essa parte de dimensionamento. Vocês vai ser um pouco corrido. Então, dá para nós trabalhar lá de forma, digamos, associar o que é a força, o que é a pressão, quando estivermos, né, no momento presencial. Mas eu trabalhei essa parte de dimensionamento com a turma da tarde da automação industrial. Então, até a carga horária eu acho que estava um pouquinho maior. Não sei se vocês estão numa modalidade diferente, que mudou a grade curricular, mas aqui vai ficar um pouquinho complicado. Então, nós vamos otimizar bastante essas aulas práticas. Esse conceito de pressão, força e área, vocês vão ver que é bem simples também. Então, dá para nós tratar isso aí um pouquinho nos encontros presenciais. Olha só, pessoal, então a interação com a eletricidade ficou bem, digamos, dispensando muitas vezes o número de mangueiras para o acionamento pneumático, pneutrônico ou hidráulico. Então, o que vai mudar? Conforme eu falei no início da aula, uma válvula pneumática vai mudar, digamos, o tipo de acionamento para uma válvula eletropneumática. Então, uma válvula eletropneumática, você vai ter que energizar um relé solenoide para mudar a condição interna dessa válvula. Já uma válvula totalmente pneumática, pode-se mudar esse carretel interno para dar passagem ao fluxo pneumático, exercendo o movimento dos atuadores, mediante um pedal, se você pisar no pedal, mediante uma botoeira, mediante uma alavanca, mediante a própria pressão pneumática ou pressão hidráulica. Então, esses são os métodos de acionamento, pessoal. Mas a simbologia da válvula é a mesma, não vai mudar. Então, vocês vão perceber, não, isso aqui é uma eletroválvula simples solenoide, isso aqui é uma eletroválvula acionada por duplo solenoide, essa aqui é uma válvula simples piloto pneumático, essa aqui é um duplo piloto pneumático. Então, vocês vão conseguir diferenciar esses tipos de válvula, tá? Então, com o passar das aulas aí nessas semanas aí que nós vamos ter nas terças-feiras de setembro, vocês vão associar essas áreas de conhecimento. Para chegar no momento presencial lá, você bater o olho na válvula, fala assim, olha aí, essa aí, já pegada aí de primeira, tá? Então, como vantagens, pessoal, o sistema pneumático. Redução dos custos operacionais. Então, a rapidez nos movimentos pneumáticos e a liberação do
do operário, digamos, ou do colaborador das operações repetitivas possibilitam um aumento do ritmo de trabalho, aumento da produtividade e, portanto, um menor custo operacional. Foi aquela condição que eu falei para vocês. Então, se o fator humano está num processo produtivo e ele vem a faltar, acaba complicando, né, pessoal? Ter que realocar uma pessoa que não tem tanta experiência num determinado setor. Já instalando, digamos, esses atuadores, essa tecnologia nos processos produtivos, o aumento produtivo vai ser bem maior. O Bruno que trabalha o Antônio que trabalha na BRF lá, Antônio. Eu, professor. Quem que eu não consigo ver o nome, não consigo ver quem está falando agora. O Antônio. O Antônio. O Antônio, olha só, eu trabalhei na BRF aqui de Beltrão, cara. Só contar uma história bem rápida para vocês. Então tinha, não sei como que é lá na BRF dos Dois Vizinhos, mas tinha um setor de embalagem, cara, e era, digamos, para você embalar o frango, tinha uns 4, 5 operadores ali para fazer a embalagem do frango. Hoje instalaram as MOBA lá, umas máquinas já automatizadas, que são praticamente totalmente pneumáticas. Então, de 3 a 4 operadores que tinham, hoje é só um operador por máquina. Então, a máquina faz todo o produto, o sistema de embalagem praticamente sozinho. Não sei se vocês têm lá. Temos sim, professor. Tem, em tudo, as três linhas são 36 MOB. 36 novo, então. E eram quantos operadores que trabalhavam na embalagem? Na verdade, as cubas manual ainda tem algumas, porque para tirar um pouco o vareio, né? Uhum. Mas nessas manual vai 2 pessoas, acho. Uma empacotando frango e a outra selando. Eu não cheguei a pegar a instalação dessas máquinas, eu já tinha saído da BRF, mas uma vez nós fomos lá conhecer essas MOBA, porque eles queriam capacitar os colaboradores, porque eles trabalhavam nas máquinas, mas não entendiam muitas vezes. Então eles queriam que o próprio operador seria o mantenedor de primeiro nível, assim, ó, bloqueou a válvula, não está chegando o ar comprimido, e saber falar tecnicamente antes de acionar, digamos, a manutenção de segundo nível. Então, eles já iam diagnosticar a falha e ia ligar, ó, deu problema na válvula da MOBA 1, talvez. E eu sei que Cargas Águas lá não virou esse treinamento, mas o objetivo era esse, para que eles tivessem conhecimento de válvula, da tecnologia do ar comprimido onde eles estavam inseridos. Mas eu sei que eram umas 3 a 4 pessoas e hoje estão em uma pessoa, né? Então, eu sei que é a questão digamos, da liberação do operador nessas operações repetitivas. Isso aí, então, ganha muito tempo, né, pessoal? Então, você pode aumentar a produção e reduzir o custo operacional, né? Então, dá para realocar essas pessoas e tem sistemas que, infelizmente, galera, são desligadas. Então, elas poderiam, talvez, digamos, se capacitarem e estar trabalhando, digamos, na área talvez, de manutenção, instalação, essas pessoas que trabalhavam, digamos, no sistema operacional. Então, tem algumas empresas que eles, infelizmente ou felizmente, acabam desligando os funcionários e instalando esses atuadores, esses sistemas automatizados aí nos processos. Robustez dos componentes pneumáticos, pessoal. Então, a robustez inerente aos controles pneumáticos torna-os relativamente insensíveis a vibrações, golpes, permitindo que ações mecânicas do próximo processo sirvam de sinal para diversas sequências de operação. Então, olha só, quando falo assim de robustez, eu acredito que seria mais, digamos, que eles aguentam, digamos, trabalhando as situações muitas vezes submetidas a vibrações, a situações que contenham aumento e diminuição de temperatura, eles não falham com frequência. Então, por mais que são simples, alguns atuadores industriais ali, eles são mais robustos, então eles podem ser inseridos numa fábrica de ração, onde é que os agentes contaminantes estão frequentes lá. Você instala um atuador novo, questão de uma semana, você nem vê mais o atuador, porque a poeira já cobriu o atuador. Só vai ver a haste muitas vezes dessas máquinas ou
onde está instalado esses atuadores. Então, eles são robustos, aguentam situações atípicas nos processos produtivos. Então, submetido, digamos, a situações de vibrações, eles não vão parar, pode vibrar mangueira, pode vibrar a haste um pouco, e ele trabalha normalmente. Claro, né, pessoal, como eu falei ali na fábrica de ração, mas tem os retentores, né? Tem os retentores, tem os raspadores que não deixam esses agentes contaminantes entrar dentro do cilindro. Mas mesmo assim, muitas vezes, com o passar do tempo, é impossível, muitas vezes, que não entre esses agentes contaminantes dentro das camisas dos atuadores. Então, tem reparos para isso, então é fácil, né, fazer a substituição. Você não precisa trocar um atuador novo, mas sim só parar para manutenção e trocar os reparos, os raspadores, as raspadores que estão inseridos no êmbolo, até mesmo nas torres, e nos cabeçotes traseiros e dianteiros dos atuadores. Tá? Então, deu problema, não tá tendo vazamento, então você não vai comprar, não é necessário muitas vezes comprar um atuador novo. Então você vai comprar os reparos e substituir o kit reparo desses atuadores. Não só dos atuadores, das válvulas também, das eletroválvulas também. Outro tipo de vantagem, pessoal, facilidade de implantação. Então, pequenas modificações das máquinas convencionais, aliadas à disponibilidade de ar comprimido, são os requisitos necessários para a implantação dos controles pneumáticos. Então, vocês aí que estão trabalhando nas áreas hoje ou que vão trabalhar futuramente, vocês podem, com essa área de conhecimento que vocês vão ter ou que já tenham, vocês podem propor uma melhoria, né? Então, você vai perceber lá que uma pessoa está exercendo um esforço repetitivo. Então, vai de você pensar ali, projetar um sistema onde dispense essa pessoa desse determinado setor. Então, inserindo muitas vezes uns atuadores pneumáticos e essa tecnologia, né, que nós vamos conhecer. Tanto pneumática quanto hidráulica, pessoal. Então, o que os caras fazem hoje, digamos, os grandes fabricantes? Eles veem essa necessidade, eles percebem o processo e eles acabam projetando uma máquina que supra esse fator humano. Então, tira aquele operador e coloca os atuadores ali para exercer determinados trabalhos. E aqui, quando fala facilidade, é fácil mesmo, pessoal. Vocês vão ver que é muito fácil montarem os circuitos e basta você, talvez, futuramente, dimensionar o atuador adequado para a carga que vai ser deslocada, para a carga que vai ser compactada. Então, tem várias situações aí que vocês podem estar inserindo esse sistema. Resistência a ambientes hostis. Então, seria aquela parte da robustez também. Então, a resistência à poeira, a atmosfera corrosiva, oscilações de temperatura, umidade, submersão em líquidos, raramente prejudicam os componentes pneumáticos, quando projetados para essa finalidade. Aqui, o sistema pneumático, né, pessoal? Se nós colocarmos uma eletroválvula, esse ambiente, ela está passível de queimar, né? Então, muitas vezes, você vai proteger a eletroválvula numa caixa ou até mesmo num painel. Um minuto, por favor, pessoal. O cachorro começou a bloquear. Mas é possível inserir o sistema eletropneumático nessas características aí de atmosfera corrosiva, oscilações, desde que proteja essa eletroválvula, proteja os solenoides das válvulas. Simplicidade de manipulação. Então, os controles pneumáticos não necessitam de operários especializados para sua manipulação. Então, o que acontece hoje, pessoal? Foi aquilo lá que eu falei para vocês. Por que a BRF, digamos, entrou em contato com a Senai para nós avaliarmos as máquinas e nós propor algo que poderia ajudar os operadores, os operários lá dessas máquinas. Então, por mais que seja fácil, ainda tinha uma limitação. Mas é muito fácil. O que ele vai fazer lá, o operador? O objetivo era que eles entendessem um pouco mais, mas eles sabiam que apertar uma botoeira, o atuador ia descer. Então, eles sabiam se precisasse lá num pedal pneumático, ia mudar a condição da válvula, o atuador ia deslocar. Ou ia cortar algo, ou ia prender algo, ou ia, digamos, fixar algo lá, talvez
um anel lá para fechar uma determinada embalagem. Então, eles sabiam como funcionava, mas eles não sabiam, digamos, o princípio de funcionamento desses elementos. Eles estavam ali só pisando na válvula, apertando uma botoeira, eles viam que o atuador avançava ou deslocava. Então, ele é muito fácil de manipular. E vocês ainda, como futuros techs, vão perceber, vocês vão estar ali bem mais além desses operários, né? Vocês vão aprender a projetar, vocês vão aprender, digamos, a interpretar os diagramas e instalar, fazendo a montagem de determinados componentes. Segurança, olha só. Como os equipamentos pneumáticos envolvem sempre pressões moderadas, então tornam-se seguros contra possíveis acidentes, quer no pessoal, quer no próprio equipamento, além de evitarem problemas de explosão. Então, muitas situações... Opa, aqui, ó. Problemas de explosão, aqui seria a parte das válvulas, das eletroválvulas. Mas no reservatório, muitas vezes, do ar comprimido, digamos ali, ele corre o risco de explosão. Por isso que é feito os ensaios hidrostáticos nesses reservatórios, ver se eles vão suportar determinada pressão. Então, é feito ensaio lá com... A pressão de trabalho vai ser 10 bar. Então, tem que multiplicar 1,5 vezes 10 para você saber qual que vai ser se ele vai aguentar, digamos, quando estiverem na sua pressão nominal de trabalho. Então, é feito um ensaio hidrostático. É uma máquina lá que injeta a água, e quando chegar nessa explosão, nessa pressão e não romper a solda dos vasos de pressão, né, dos reservatórios, é que ele está apto a trabalhar em 10 bar. Então, joga lá, vai trabalhar em 10 bar, eles vão inserir 15 bar. Então, se suportou 15 bar, tá show de bola. Agora é o seguinte, eu falei que eles injetam a água, mas tem o ensaio pneumático, onde não é possível injetar água dentro desses vasos, daí é complicado, pessoal, porque daí eles vão injetando o ar comprimido, e se tiver uma fissura numa solda, cara, é uma bomba, então explode tudo. Então, o ensaio pneumático é feito só quando não é possível o ensaio hidrostático, com a água, tá? Então, aqui, pessoal, eu estava falando para vocês, em situações que é extremamente pneumática, não vai correr o risco de explosão. Porque não pode, se fosse uma eletroválvula, poderia criar uma chespa ali e abrir um arco, talvez, ali, quando acionasse aquela solenoide, e se tivesse um gás, uma situação, poderia ocorrer a explosão. Já no sistema pneumático puro, não ocorre esse tipo de problema. Por isso que está aqui como segurança. Ô, pessoal, viu? Fiquem à vontade aí para questionamentos, colocar uma situação que vocês já vivenciaram aí, podem compartilhar ali os conhecimentos de vocês e fiquem à vontade, tá bom? Aqui, pessoal, como desvantagens. Não necessariamente, hoje é possível conseguir essa velocidade baixa, mas é difícil, pessoal. Então, são difíceis de se obter com o ar comprimido devido às suas propriedades físicas. Então, em sistemas que é altamente produtivo, onde não exija, digamos, extremamente carga para você deslocar, cara, é o sistema pneumático. Agora, você tem que deslocar uma carga relativamente alta, um sistema pesado, você tem que compactar, digamos, o aço, fazer uma dobra uma determinada chapa. Ah, não, daí é o sistema hidráulico, né, pessoal? Daí é velocidade baixa e extrema força. Já no sistema pneumático, é velocidade alta, só que força ele não tem muita, não. Então, por isso que também compete com segurança. Nas máquinas, vocês vão trabalhar com uma pressão de, no máximo, lá 6 bar, pessoal. 6 bar. No sistema hidráulico, tá louco. Trabalha com até 1000 bar, 100 bar. Então, é uma pressão muito alta. Então, aqui como característica de desvantagens, é difícil obter velocidade baixa com ar comprimido. Então, por quê? Ó, quando fala assim, características físicas, se você colocar um regulador de fluxo para diminuir a velocidade, como o ar ele é comprimido e elástico, ele vai trepidar. Já o sistema para velocidade baixa, então dependendo da aplicação, ele é difícil.
mas não é impossível. Hoje é possível você parametrizar a velocidade de um atuador. Então, só que vamos analisar o seguinte: você regulou a vazão ali da máquina e o atuador tem que deslocar lá, digamos, 1 quilo. Então, ele vai aumentar a pressão até 1 quilo, vai deslocar, vai trepidar, então não é o adequado. Então, para o sistema pneumático é velocidade. Bater, deslocar, empurrar com alta velocidade. Para velocidade baixa, não é muitas vezes recomendado a instalação do sistema pneumático, mas é possível hoje com a instalação de válvulas reguladoras de fluxo, pessoal. Força, então, ó, como a pressão é baixa, as forças envolvidas são pequenas, se comparadas a outro sistema. Então, sistema mecânico, sistema elétrico, talvez o sistema hidráulico, que tá junto ali na mecânica dos fluidos, então não se compara, né? Então, foi o que eu falei ali. Quando exige força, não. Então, vamos colocar o sistema hidráulico aqui. Então, nós temos que analisar uma máquina que exerça força, porque o sistema pneumático não vai exercer força, pessoal. E é muito perigoso você trabalhar com uma pressão muito alta. Então, romper mangueiras, até mesmo o setor operacional. Então, a pressão máxima que nós vamos conseguir, digamos, nas redes pneumáticas vai ser 12 bar, pessoal. E é uma pressão baixa, mas para exercer as funcionalidades desse sistema aí, de agilidade e aumento do processo produtivo, é excelente. Então, como eu falei, nas redes pressurizadas, nas linhas de pressão, vai estar, digamos, no máximo 10 a 12 bar. Então, ao chegar na máquina, você vai ter que abaixar essa pressão no regulador de pressão da máquina. Então, não, a máquina trabalha com 6 bar, 5 bar. Então, você tem que reduzir ainda mais a pressão. Tá? Então, se a rede estiver oscilando... Opa, boa noite. Então, se a rede estiver lá com 5 bar e a máquina trabalha com 6 bar, então, opa, é um sistema subdimensionado. Então, tem que trocar o compressor, talvez trocar a tubulação, refazer esse sistema. Talvez esse sistema antigo. Mas o compressor, ele trocando o compressor já ajuda muito. Então, sempre a pressão tem que estar maior na rede, chegando na máquina é ajustada a pressão de trabalho. Escape de ar. Então, também outra situação. Então, escape de ar é ruidoso. Então, com o desenvolvimento de silenciadores, esse problema está atualmente solucionado. Então, vocês vão perceber lá na unidade, lá, até mesmo quem já trabalha na indústria, quem já entra na indústria para prestar algum tipo de serviço, vai ver que o ruído do sistema pneumático é muito inconveniente, pessoal. Só que já tem silenciadores nessas válvulas. Por quê? O ar captado lá do compressor, das linhas pressurizadas, ele vai exercer o trabalho e ele não é recirculante que nem o hidráulico. Então, ele vai ser disparado, digamos, devolvido para a atmosfera. Então, essa devolução para a atmosfera acaba ocorrendo um ruído bem desagradável. Mas com a fabricação de silenciadores, digamos, ajudou um pouco, solucionou um pouco desse ruído. Mas mesmo assim, vocês vão perceber que é um ruído bem chato, bem xarope. Ele resolve o problema do ruído, professor, mas causa outro, né? Por causa da sujeira, o ar comprimido, contaminado, ele entope as válvulas, tranca. Assim, claro, com certeza. O silenciador. O silenciador, tu diz pela umidade, tu diz? O nosso ar ali é uma bosta, sendo bem específico. Daí Olha aí, cara, então lá na realidade de vocês lá, ele não tá ajudando, tá prejudicando, digamos. Isso, ele já foi, antes de eu entrar na manutenção, já a maioria tudo foi eliminado, o silenciador, porque daí tranca todas as válvulas. Olha só, cara. Até nos transferidor de frango, que é da Stork, certo. Eles tinham a caixa pneumática bem no meio dele, das duas árvores de transferência do frango. Até lá foi tirado por causa de problema aqui, por causa da sujeira. Tu vê só, cara. Não acoplava a máquina. Foi eliminado tudo. Que loucura, né, bicho? Tem que... Nosso ar ali é muito ruim. Bah, cara. Daí o ruído é sem fim lá. Tiveram que optaram pela remoção dos silenciadores. É. Tá certo.
Mas vocês vão ver aí, pessoal, no decorrer da aula de hoje, que nem tudo é flores no sistema pneumático. Então, para que ele seja, digamos, adequado, tem que fazer todo o tratamento do ar comprimido, para chegar ao consumidor nas máquinas sem essa condição aí, digamos, de o ar estar condensado, com muita umidade, o ar estar carregando, digamos, partículas da tubulação, lá, talvez o óxido dos tubos, para limitar esse tipo de situação. Então, após todo o tratamento de ar comprimido, que é feito desde lá da geração, ao chegar na máquina tem uma outra unidade de conservação, né, que seria, digamos, mais um filtro, o regulador de pressão e o lubrificador, que seria o lubrifil. Então, dependendo das máquinas, muitas vezes, cara, não tem essa situação, essa unidade de conservação. Então, por isso que ocorre esse tipo de condição. Então, o ideal era que toda máquina tivesse o lubrifil. Chegou na máquina, já tem ali o lubrifil. Após feito todo o tratamento, chegava na máquina, já tem mais um filtro de condensado, filtro de, digamos, partículas sólidas, né? O regulador de pressão e o lubrificador. Então, isso aí talvez ajudaria a aumentar aí a vida útil. O objetivo é que aumente a vida útil desses componentes e limite essa condição aí de estar trabalhando com ar contaminado. Mas que legal e boa conversa. Eu não sabia que tinha esse problema aí. Na verdade, quase todos o filtro, né, o lubrifil, mas não resolve muito. Ele acaba ainda passando um pouco de contaminação. Tá certo, cara. Claro que dá para rodar, né, ir limpando o silenciador. Sim. Nossa, fica 10 com o silenciador. Não, mas a questão foi isso que nós falamos, né, pessoal? Ali o silenciador não ajuda, digamos, na operação, na comutação das válvulas. É só para diminuir o ruído, né? Então, ela trabalha normalmente sem o silenciador. Mas o objetivo do silenciador é só limitar um pouco o ruído, mas que não é aquelas grandes coisas, conforme eu já falei para vocês. Mas que legal, a estratégia é essa aí, né, pessoal? Vocês têm que se adaptar com a realidade de onde vocês estão inseridos. Então, o que é melhor? Deixar sem e trabalhar com o ruído? E outro detalhe, né, Antônio? Tanto os mantenedores quanto os colaboradores lá do processo produtivo, acredito que todos têm um protetor auricular, né? Sim. Então, tem que usar. Então, não tem um porquê, né? Então, se é melhor, ajuda na manutenção, soma ali, digamos, nos custos mensais de manutenção, deixa assim. Mas o operador tem que estar protegido com o protetor auricular, tanto ele quanto o mantenedor. Então, certo vocês. Depende da seção, professor. Por exemplo, o pneumático nem é tanto barulho, tem outros que causam bem mais, que nem ventilador. Tá certo, é verdade. Verdade. Transferidores de caixa, né? Não, tá certo. Isso. É isso aí mesmo. Não, viu? Mas olha só, que legal, pessoal, essa conversa aí. Essa aí é a realidade do Antônio, galera. Mas vamos analisar lá uma montadora automotiva, lá, montadora do Onix lá da Chevrolet. Então, as ferramentas lá elas não estão submetidas, digamos, a essas intempéries de mudança de temperatura, não estão trabalhando sobre umidade, então ali é bem-vindo um silenciador. Concorda comigo ou não? Então os caras estão montando lá os parafusos, o painel lá com as parafusadeiras pneumáticas. Talvez ali o silenciador acabe somando. Mas a realidade lá da BRF, lá dos vizinhos, lá é outra, né? Lá optaram a equipe de, sei lá, de gerência de manutenção a trabalhar sem os silenciadores, porque evidenciaram que dava muito problema a utilização dos silenciadores. Sim. Show de bola. Então, olha só, pessoal, conforme eu falei para vocês, o problema dos silenciadores tem a produção do ar comprimido, para que não ocorra esse tipo de situação. Então, ele é tratado, o ar, antes de chegar em seus consumidores. Então, o ar possui algumas características que tornam útil na realização de trabalhos que gerariam um grande esforço ao ser humano. Mas, para tanto, o ar precisa ser tratado. Então,
quando o ar entra em um recipiente, ele ocupa todo esse espaço interno. Mas se aplicarmos uma força e ela for maior que a pressão do ar dentro desse recipiente, esse ar será comprimido. Portanto, essa é uma das suas características. Então, o ar tem a capacidade de ser comprimido. Então, aqui as características do ar comprimido. Então, essa situação que eu falei para vocês, pessoal. Olha só, nessa figura aqui em cima, não tem nada, não está comprimido o ar. Se nós bloquearmos esse orifício, olha só, ele comprime o ar. Então, essa condição que eu falei lá da força. Se tiver que deslocar lá uma força, ele vai começar a trepidar, vai comprimir, vai criar uma pressão maior, vai aliviar e vai comprimir novamente. Então, não é desejado para grandes forças e velocidades baixas. Por isso, devido a essa condição, que é a compressibilidade do ar, uma característica física do ar comprimido. Deixa eu ver. Elasticidade do ar. Então, essa característica é inversa em relação à anterior. Então, sendo assim, imagine agora, após aplicar uma força no êmbolo da seringa e ter compactado o máximo o volume de ar dentro dela. Você soltou o êmbolo e, quando isso acontecer, o ar empurrará o êmbolo na direção contrária à força aplicada da sua posição inicial, fazendo com que a seringa retorne seu volume inicial. Então, olha só, vocês já fizeram, acredito, esse experimento aí, depois que vocês tomaram uma vacina aí nos hospitais, sei lá, mas acredito que todo mundo já fez aí, comprimiu o êmbolo da seringa e soltou. Então, olha só, se bloquearmos aqui, comprimir, fechamos aqui esse orifício, olha só, o ar comprimido aqui. Se nós soltarmos aqui atrás, onde é que está a carga, olha só, ele é elástico, pessoal. Ele vai voltar à sua posição inicial. Então, também, mais uma característica física do ar comprimido. Então, ele é elástico. Já, olha só que bacana essas duas tecnologias. Vocês acham que conseguiriam fazer isso se tivesse uma água ali dentro, pessoal? Jamais. Então, o óleo hidráulico, a água, é praticamente incompressível. Então, você não vai conseguir. Então, por isso que é seguro o ar comprimido, algumas máquinas que trabalham com ar comprimido. Porque se tiver uma situação de acidente, não vai muitas vezes, digamos, matar um operador, devido a essa condição de elasticidade, vai comprimir o atuador e não vai esmagar lá o fêmur. Agora, se for o sistema hidráulico, galera, daí o bicho pega, hein? Então, ele trabalha em baixa velocidade e pelo fato de o óleo ser praticamente incompressível, ele esmaga mesmo. Então, não precisa muita força para esmagar. Tá? Aqui, outra situação, expansibilidade do ar. É a característica que o ar tende a ocupar todo o recipiente em que ele está confinado. Será que eu falei lá do ensaio pneumático, lá para vasos de pressão? Então é isso aí, é injetando o ar, só que é digamos, um recipiente de aço, né, pessoal? Então, se tiver uma solda mal feita ou tiver um rompimento nesse ensaio pneumático, galera, uma bomba, tá? Então, expansibilidade é essa característica que o ar tende a ocupar todo o recipiente em que ele está confinado. E outra característica física do ar é a difusibilidade do ar. Então, essa é a característica que o ar possui em misturar-se homogeneamente com qualquer outro tipo de gás. Então, se aqui nós tivermos um tipo de gás aqui, o ar, mediante a abertura da válvula, o ar vai se difundir sobre outro tipo de gás. Então, válvula aberta, temos a mistura homogênea. Beleza? Então, aqui nós temos os compressores. Então, nós vamos conhecer algumas características, alguns tipos e algumas aplicações. Então, compressores, características, tipos de aplicações, deslocamento dinâmico. Então, sua forma de compressão se dá através do aumento da velocidade com a sua saída retardada. Então, imagina a situação seguinte, você tem um ventilador na sua casa, você liga-o na tomada e na frente coloca um funil com a ponta tendo um diâmetro de 1 milímetro. Então, quando o ventilador soprar, o ar virá com uma velocidade muito grande, porém, como a sua saída será bem pequena, ocorrerá um atraso, e isso fará com que o ar ganhe pressão.
Então, pois terá muito ar entrando e pouco ar saindo. Então, esse aqui é um tipo de deslocamento dinâmico, pessoal. Olha só, entrada de uma abertura maior, afunilado, esse tipo de compressor, deslocamento dinâmico. Comprimido o ar, então aqui aumenta a pressão. Então, entra muito ar aqui e aqui vai sair sob uma linha pressurizada. Então, é existente esse tipo de compressor também, com deslocamento dinâmico. Entra muito ar e na saída aumenta a pressão. Então, o objetivo, digamos, desses compressores é compactar o ar. Então, já largar na linha de saída sobre uma pressão maior que a da entrada. O deslocamento positivo, então, o seu funcionamento é bastante similar ao exemplo da seringa, onde o ar é comprimido e depois é retirado com um valor de pressão maior. No caso desse tipo de compressor, existem duas válvulas, uma de admissão e outra de descarga. A de sucção, que é a admissão, é por onde o ar entra e será admitido pelo compressor, e condicionado à sua estrutura interna. O movimento do pistão irá comprimir esse ar, reduzindo o seu volume e, consequentemente, aumentando a sua pressão. Olha só, pessoal. Linha de deslocamento positivo, compressor do pistão. Tem aqui a entrada, que seria a admissão, a sucção. Aqui nós não temos as válvulas de retenção, então succiona ele, muito ar aqui, mas que não está aparecendo as válvulas. Acredito que nos próximos slides vai aparecer. Então compacta uma parcela e injeta na linha de pressão. O que vocês têm que perceber também? Assim como as bombas hidráulicas, então, o orifício de sucção é maior e o orifício de descarga ele é menor. É aquela condição do deslocamento dinâmico. A entrada é muito grande, mas a saída é reduzida. Então, aumenta a pressão, criando a compressão. Aqui o compressor de pistão de duplo estágio. Então, são compressores alternativos de duplo estágios, utilizados quando se faz necessária uma pressão com um pouco maior. Então, já que o ar irá passar duas vezes pelo processo de compressão. Um que comprime em baixa pressão e o outro que comprime em alta pressão. Olha só, pessoal. Então, aqui está as válvulas de retenção. Nessa condição aqui, meus amigos, na admissão, ó, percebo que aqui esse azul já está criando uma pressão já elevada. Nós temos 3 tonalidades de azul. Um azul claro, que na admissão da atmosfera. Um azul, digamos, um pouquinho mais forte, que já está comprimido praticamente, esse ar comprimido. E o ar, aqui que está um azul mais forte, que faz uma segunda compressão. Então, olha só os diâmetros dos pistões. Então, captou o ar comprimido aqui da admissão, aqui na sucção. Essa setinha aqui, pessoal, olha só. Então, quando ele soltou aqui, percebam, tá girando aqui, tá girando. Ele vai succionar, então vai puxar esse T aqui invertido para baixo, certo? Então, vai encher essa câmera de ar comprimido já. Quando ele voltar, vocês acreditam que está certo essa seta aqui, esse Tzinho aqui? Que vai para o segundo estágio? Ou não? Tá com cara de estar aberto, então tá certo, eu acho. Olha só, quando voltar aqui, será que não vai bloquear aqui? Ó, o ar tá aqui, não vai vir aqui na parede que não vai fechar? Então, ao meu ponto de vista, não deveria ser invertido esse T, o T aqui para cima ó, quando succionar, aqui bloqueia e aqui abre. Agora, quando esse pistão voltar aqui, aqui fecha, como tivesse aqui, e aqui seria elevado para cima essa válvula para o ar comprimido vir para, digamos, nessa tubulação já pré-pressurizada, né? Pré-comprimida. Não sei se vocês conseguiram captar aqui. Ah, olha só, pessoal. Oh, maravilha. Fazia tempo que não dava aula de forma... Olha só. Olha, não sei se deu para entender um pouquinho agora. Conseguiram entender? Ó, quando esse pistão descer, aqui está fechado, certo? E aqui vai abrir, vai vir para baixo. Então vai succionar o ar comprimido da atmosfera aqui. E agora quando ele comprimir, olha só, aqui fecha, já está fechado aqui, esse cara aqui vai para cima. Porque vai carregar
E quando descer, aqui fecha, aqui já vai ficar pressurizado. E aqui um êmbolo cheio de ar aqui nesse pistão. Não sei se vocês conseguiram entender a minha analogia aqui da representação gráfica. Então, quando o pistão descer, aqui desce junto. E aqui também. Só que aqui vai ficar bloqueado. Agora, quando subir, esse aqui bloqueia e esse aqui vai para cima. Porque o ar que está aqui tem que elevar esse T para ele ficar pré-comprimido nesse estágio aqui. Aqui, ó, possivelmente já tem um pré-refrigerador aqui nesse compressor. Aqui também tá certo aqui. Então, quando descer esse pistão aqui, o ar que já está comprimido, essa válvula aqui, ela abre, enche essa câmera. E aqui também nós deveríamos ter invertido, ó, um T dessa forma aqui. Então, quando subir aqui, aqui tem que bloquear e aqui esse T tem que ser elevado para vir para a linha pressurizada do segundo estágio. Ficou um pouco claro? Não, pessoal, me dá uma luz, hein? Senão... Eu comprei. Beleza, então. Show de bola. Tranquilo. Então, compressor do tipo parafuso. Olha só, esse compressor aqui é onde exige uma alta vazão nas indústrias. Então, utiliza esse tipo de compressor. Então, o parafuso ele é utilizado quando precisamos de grandes vazões, por exemplo. O circuito pneumático possui muitos equipamentos para serem alimentados pelo ar vindo do compressor. E esse tipo de compressor possui hélices que giram impulsionando o ar dentro do seu corpo. E a diferença dessa área faz com que ocorra a compressão. Olha só, nós temos duas situações, o macho e a fêmea. Então, o macho, olha só, o macho ele tem nessas reentrâncias aqui, nesses invólucros aqui da hélice, então ele capta o ar em um lado, ó, captou o ar aqui, ele é arrastado, esse ar, entre essas hélices, pessoal, e aqui ele descarrega na linha de pressão, ó, percebam que pela tonalidade do azul. Então, captou o ar aqui, está succionando o ar, tá girando em alta velocidade aqui, o macho. Ele vai inserindo, digamos, nas aberturas da fêmea e vai carregando o ar sobre essa linha pressurizada. Então, aqui já descarrega sobre uma linha de pressão. Opa! Esse aí seria aquele que eles dizem helicoidal, algo assim? Exatamente. Do tipo parafuso, helicoidal. Uhum. Esses são os mais eficientes, né, pessoal? Só que é caríssimo, né? Então, pequenas empresas e médias, assim, muitas vezes acabam não utilizando. Mas quando a empresa já está aumentando o seu parque fabril, seus processos produtivos, então eles precisam de um compressor que demande a vazão necessária para suprir os ativos do processo. Então, eles acabam fazendo esse investimento maior nesses tipos de compressores. Mas dificilmente vocês vão ver isso aqui em pequenas e médias empresas, mas em grandes empresas, como a BRF, aqui na nossa região, talvez a Alcast, Plastibel, talvez. Acho que nem a Plastibel aqui da nossa Mas o região Kimak utiliza. tem desse. Onde? O Kimak aqui em Doisinhos. O Kimak já tem um. Olha aí, cara. Putz, cara, uma vez, sabe o que aconteceu? Quem que é o Bruno? Vinícius. Vinícius? Uma vez nós fomos lá, cara, fazer uma divulgação, Vinícius. E eu, cara, tava curioso para conhecer o processo produtivo lá, né? Daí até pedindo, tem como nós dar uma volta aí pela fábrica? Não, não podemos, né? Infelizmente, mas vamos agendar aí para uma outra oportunidade, cara. Ah, eu fiquei puto, meu. Eu queria conhecer a Cookmark. Só conheci ali a Ó, marca fachada ali. na De frente, e vez em não quando tem tive o visita ali. privilégio de conhecer. Hã? De vez em quando tem visita ali. Ver para marcar. Pois é, né? Só que daí eles trabalham à noite, Bruno, daí teria que ser no período do dia. Do dia daí. Eu trabalho até as Dia, 5h30. né? Tá certo. É, essa visita aí seria mais a parte de eletromecânica, né? Automação, não sei se está muito integrada. Com certeza, né, cara? Eles fazem diversas máquinas automatizadas, com certeza. Tá, tá certo. Eu queria ver o layout lá, digamos, as máquinas CNCs que vocês trabalham, a linha de montagem, só.
Era para ser uma visita rápida, né? Fomos lá fazer divulgação, eu e o Marcelo Enderle. Só que O... infelizmente deu Até bom. se tu olhar no site deles ali na página do Facebook, até semana passada eles postaram um videozinho do Schiller ali na Cookmac. Dos Chillers, Isso. tu vê só, né, cara? A Kukimaki aqui tava ganhando o território internacional aí nas montagens, né? Eu fiquei sabendo. Como é que tá hoje É, lá, agora Vinícius? faz uns 15 dias foi uma boleira de equipamento para Argentina. Olha aí. E vai uma equipe lá fazer a instalação, a montagem. Aham. Que legal, cara. Você não pode porque tá estudando. É, eu, na verdade, estou mais na empresa por causa que eu estou estudando, mas a piazada, meu, vão ter uma equipe de 18 funcionários, estão em Mineiros, Goiás, faz Olha 15 aí, dias já. cara. Mas olha, bicho, velho, olha que agora você me deu uma ideia. Eu vou estudar aí para nós. Talvez os colegas aí da automação aí não vão conseguir, né? Em função do ser no dia. Ou pode, né? Ou pode. Vamos estudar aí. Talvez para 2021, cara, que agora 2020 já era, né? Sim, Dificilmente eles dá, vão, dá pra em ter função que da nem. concentração de alunos, né? Então já capaz de dar problema eles evitarem. Que Mas para Às vezes trabalho. de 2020, intercalar um dia que tiver uma máquina pronta, que vai entrar em funcionamento, em teste, para claro, ver. tá? Legal. Não, que legal. Show de bola. Viu, Bruno? Mas daí essa máquina aí, cara, o que que vocês fazem lá para suprir o que lá, man? O que que vocês utilizam de ar comprimido lá na Cookmac? O laser, né? Laser, entendi, cara. Eu tava pensando no plasma. Vocês têm um laser, olha aí, cara. Tem laser, tinha, a plasma tinha até esse dia, daí foi, como ele ficava muito parado, tava dando muita manutenção, foi vendido. Entendi. Daí tem duas dobradeiras, CNC também, E usa o sistema pneumático, né? Provavelmente. tem torno, CNC. Agora eles compraram mais um laser, vai ficar com dois lasers. Que legal, cara. Show de bola. Então, olha só, pessoal. Aqui nós estamos só Professor, trabalhando a parte de. Opa! Quer falar vou alguma ter que dar coisa? uma saidinha, buscar minha mulher na faculdade, eu já volto, hein? Tem problema? Não, não tem problema não. Então, já que você vai sair, cara, eu pedi a licença para vocês que eu vou dar uma saidinha também. Vou no banheiro já venho. Ele tem casa aí, cara. Ô, pesado, só pra falar, né, tá na hora de fazer outra carne já. Já tá fazendo aniversário já, a outra. Ninguém aparece. Vamos fazer lá na casa do Fabiano na próxima. Fizemos na tua primeiro. Em 2 dias não dá, o coronavírus tá muito grande. Aqui não pode, eu moro com idosos. Então vamos escolher onde vamos fazer lá em Tapejara, ó, na Só casa do avisando que pesado nem venham pra cá, que o surto aqui começou agora, tá virado em praga. Tem que ter toque de recolher. Pare, pare, pare. ó, o Bruno já, antes de nós oferecer pra ele, já correu. Já que vocês começaram a vizinhar aqui, né? Começaram a vir foram para dois vizinhos, voltaram para São Jorge, já vieram mais perto, Itapejara. Falei, antes de chegar aqui, vou avisar, né? Pra não perder viagem. Olha Vamos aí, fazer lá pessoal. na casa do Machado. A outra situação ali, o Antônio também trabalhava na BRF, aqui na nossa unidade, olha só, tô viajando. Aqui o tempo que eu trabalhava aqui na BRF do Beltrão, os caras nunca abriram visitas técnicas para nenhuma escola técnica. Mas tem qual que é o nome agora da empresa, que eu me esquecendo, uma empresa de Toledo, pessoal, que também é no ramo de frigoríficos. Não é? Meu Deus do céu. Ô, Antônio, me ajuda aí, cara.
A Cevale, pessoal. Vocês já ouviram falar de Cevale? Foi buscar a esposa. A Cevale, pessoal, eles uma vez vieram fazer uma apresentação meio que institucional ali na unidade do Senai, apresentando o que era a Cevale, e eles abriram as portas, falaram, pessoal, quando quiserem lá, mas na verdade eles queriam captar os técnicos ali, eles queriam ver se eles queriam técnicos já recém-formados que estavam se formando, que lá eles não estavam tinha uma alta demanda lá e eles não estavam conseguindo técnicos para trabalhar lá nos processos lá da região. Então eles vieram aqui em Beltrão para apresentar e falar assim, ó, as portas estão abertas lá, professor, quando quiser fazer uma visita técnica lá, só agendar aí que nós vamos recepcioná-los com o maior carinho. Então até eu falei assim, pô, cara, porque dificilmente eles deixam, digamos, entrar alguma alunos nesses processos. E para o aluno, digamos que o nosso forte, que é o frigorífico, para quem nunca ingressou, seria de suma importância, né? Saber o que eles vão enfrentar, digamos, quando atuarem, quando saírem da zona de conforto e ingressar no mercado de trabalho. Só que é longe, né, pessoal? Então você fica complicado, muitos alunos não conseguem, folga e é longe demais, é cansativo. Então, por isso nós nunca fomos lá. Mas até nossas visitas na VEG, sempre, anualmente eu agendava lá na VEG, lá as visitas. Lá sim vocês vão ver loucuras. Vinícius, conhece a VEG? Não cheguei a conhecer. Cara, lá sim tu vai ver o que são máquinas CNCs. Lá você vai ver o que é automação industrial, cara. E é tudo automatizado, cara. Então, se vocês acham que as nossas indústrias aqui são automatizadas, vocês não conhecem a VEG, cara. A VEG tem digamos, eu acho que trabalha também os 3 turnos. Acredito que tem uns 3.000, 4.000 funcionários. Eles têm uma escola técnica dentro da VEG. Então, eles vão formar o técnico, automação, eletromecânica, para atuar dentro da empresa. Então, já se forma, já vai para a indústria. Então, já vai fazendo os estágios e já sai para o mercado de trabalho. Mas lá é muito louco, pessoal. Lá vale a pena. Só que aquele é problema, né, pessoal? São 600 quilômetros, cara. É cansativo demais. Mas é legal, cara. Vocês vê o quão grande é o nosso Brasil aí. Então, se não ficarem, digamos, presos aqui na nossa região de indústria alimentícias. E se não tá dando certo, acelerar. Arriscar muitas vezes. Beleza? Então, vamos nessa. Então, depois de ser comprimido o ar captado da atmosfera, feita a compressão, ele passa por uma outra máquina, que seria o resfriador. Então, o resfriador posterior é simplesmente um trocador de calor colocado entre a saída do compressor e o reservatório. Então, utilizado para resfriar o ar comprimido. Então, devido à compressão, o ar ele acaba se aquecendo. Então, através desse resfriamento, tem uma retirada de cerca de 75%, pessoal, a 90% do vapor da água contido no ar. Então, bem como a retirada de uma certa quantidade de óleo proveniente do processo de compressão. Então, isso aqui é muito show. Não sei se tem esse resfriador lá também, né? Não sei, eu estava falando com o Bruno lá, que teve os problemas com as válvulas. Então, olha só, o primeiro passo é comprimir, o segundo passo é resfriar, então, para tratar o ar, para ser o mais puro possível para serem consumidos nas máquinas, né? Então, muitas vezes o cara só comprime do compressor e já está direto na tubulação. Então, olha só, se no resfriador tira 75% a 90% do vapor da água, pessoal, então se o cara não tiver um resfriador, vai trabalhar com ar úmido. Então, a empresa vai trabalhar com ar inadequado. Então, olha só, nada mais é que um resfriador. Então, passa água dentro desses tubos e o ar passa entre essas aletas aqui, que é removida, digamos, o vapor da água. Olha só, então saiu olha, aqui seria o compressor, passa pelo resfriador e agora vai para o reservatório. Agora sim que ele vai para o reservatório. Então, o terceiro item que seria no processo de tratamento de ar comprimido seria a instalação num vaso de pressão, um reservatório. Então, o sistema de ar comprimido é dotado de um ou mais reservatórios que desempenham as seguintes funções no processo de produção: armazenar o ar comprimido, né, para a demanda dos processos,
auxiliar na eliminação do condensado. Então, mesmo assim, ó, pessoal, tirou 75 a 90% do vapor ali, do condensado do ar comprimido. Ainda tem a função reservatório, ainda ele está carregado de ar, mais 25% praticamente, 10% de água. Então, ele auxilia na eliminação do condensado, pode ter os drenos automáticos nesses reservatórios ou manuais, e compensa flutuações de pressão em todo o sistema de distribuição. Então, outro detalhe também, mantém a pressão constante na linha de distribuição. Essa pressão que eu falei, pessoal, se a máquina trabalha com 6 bar, a linha deve estar pressurizada, digamos, com uma pressão superior a 6, porque chegando na máquina, daí é ajustado a pressão de trabalho desse determinado equipamento. Então, aqui, as características. É o manômetro, né, para saber qual pressão de trabalho que vai estar esse ar. Se exceder, vai ter uma válvula de escape, né, digamos, uma válvula de segurança, que seria essa aqui, ó. Então, se subiu, está parametrizado que o manômetro para o regular dessa válvula aqui para operar em 10 bar. Se exceder 10 bar, ou 10 kg/força por centímetro quadrado de pressão, ela vai abrir, vai liberar essa pressão excedente para a atmosfera. O 2 seria uma válvula de registro, para monitorar, talvez fazer uma calibração desse manômetro, troca ele lá no... Então, fecha esse registro aqui, tira o manômetro, calibra, volta, coloca, talvez. 3 é o 4, que é a entrada do ar comprimido, então passa pelo resfriador posterior, entra aqui, e a saída é mais elevada, olha só, pessoal. Então, o ar pesado, que estiver ainda condensado, o ar úmido, ele vai ficar mais denso, né? Vai ficar mais para baixo. E para cima vai ter o nosso ar um pouco mais isento de umidade. 5, uma placa de identificação do vaso de compressão. 6, uma válvula de alívio. 7, uma escotilha para inspeção. E aqui o dreno, pessoal. Olha só, perceba que o fundo do vaso de pressão aqui, do reservatório, ele é abaulado. Então, para facilitar, digamos, o condensado, a escoação aqui escoar o condensado aqui até o centro dele. Então, essa válvula de drenagem aqui pode ser automática, né, ou manual. Manual fica complicado, né? Tem que ter alguém responsável que todo dia ou toda noite vai ter que ir lá esgotar esse condensado. Ainda outro processo, pessoal. A desumidificação do ar comprimido. Então, esse processo diminui ainda mais a umidade do ar comprimido, deixando ainda seco, mais seco e pronto para o trabalho. Então, pode ser após esse processo, ainda existe uma umidade, mas uma taxa insignificante para o sistema. Existem 3 formas de fazê-las: a secagem do ar por refrigeração, por absorção e por secagem por adsorção. Essa secagem por refrigeração, pessoal. Então, olha só. O ar úmido entra, passa todo pelo sistema de refrigeração, tal, e aqui vai separar o condensado, então tem o sistema de refrigeração, e o ar seco já vai para uma tubulação que vai para as linhas de pressão, as linhas de trabalho. Então, além do compressor, tem a possibilidade de fazer essa remoção da umidade pelo processo de refrigeração. Outro processo, pessoal, secagem por absorção. Então, olha só, dentro dos cilindros, ou até mesmo dos vasos de pressão, em determinados reservatórios, eles inserem pastilhas dessecantes. Então, o ar úmido entra aqui na parte inferior, ele vai subindo, então essas pastilhas, digamos, dessecantes, vão absorvendo a umidade. Então, conforme eles vão absorvendo a umidade, o ar seco vai mais para cima e vai para a linha já pressurizada que vai para as linhas de trabalho. Então, em tempos é substituído essas pastilhas, né? Não é muitas vezes vitalistas. E o excesso de condensado que da remoção da umidade dessas pastilhas é escoado para o fundo do reservatório, onde é realizada a drenagem. Então, olha só, a simbologia dos secadores, pessoal. Permanece a mesma simbologia, só vai mudar o processo de secagem. E aqui o processo por adsorção, pessoal. Isso aqui é um processo eletrônico, percebam. Então, nós temos dois vasos. Enquanto um está secando, o outro fica se regenerando.
É semelhante a pastilhas, mas é um outro processo físico e químico que é instalado nessa secagem por adsorção. Percebam que esse vaso aqui de pressão, horas ele aqui está secando e aqui está se regenerando, pessoal. Esse azul, o A está se regenerando e o B está secando, está indo o ar seco para a linha de produção. Dado um tempo, quando ele se regenerou, ele muda. Esse cara aqui, essas pastilhas que estavam secas, estavam secando aqui no B, ela começa a se regenerar. Então, removendo toda a umidade aqui das pastilhas, e aqui já estava seca, começa a passar o ar seco, secar o ar para o consumidor. Então, esse aqui é um processo eletrônico de secagem. Então, não sei, vocês aí que trabalham na indústria, vocês já viram esse processo de secagem em alguma instalação, ou nas instalações que vocês atuam atualmente? Vinícius, o Antônio, não sei, os demais, o Clemente. Professor, aquelas pastilhas que o senhor mencionou seria aquela sílica gel? Eu não consegui entender, tá dando umas falhas na comunicação. Hein? As pastilhas de secante seria aquela sílica gel? Exatamente, exatamente. Ah, eu vejo bastante, faço bastante troca dessas. Eu acho que eles colocam muitas vezes na indústria, eles colocam dentro dos painéis elétricos, né, um pouco de pastilha que é para absorver a umidade de dentro dos painéis. Mas aqui seria, na absorção é pastilhas. Mas esse processo é um processo físico-químico. Mas deve ter pastilhas dessecantes aí também, ó, essas sílicas gel. Então, horas ela adsorve, na verdade. E quando está carregada, muda eletronicamente para outro vaso secar. Então, horas o A está secando e horas o B está se regenerando. Horas aqui está secando e o A está se regenerando. Então, é um processo de secagem eletrônico, a adsorção. Eu acredito que é raro, pessoal. Então, só quando precisa ser um ar muito puro, né, isento de umidade, as indústrias vão fazer a aquisição desse processo de eletrônico por adsorção. É existente. Eu confesso que eu nunca vi, mas ele é existente. Então, por isso que eu pedi se vocês já viram, se vocês têm onde vocês trabalham, esse tipo de processo por adsorção. Não? Ali na oficina, professor, tem um secador, só que ele é fechado tudo ao redor. E os caras vêm fazer manutenção e fazem e a gente não põe a mão. Deve ser por refrigeração, né? Provavelmente. Aquele ali sim. Uhum. Então, só o ar entra aqui e sai aqui em cima. Entra aqui. Aqui está indo para válvulas de secagem e aqui está se regenerando. Então, outra situação aqui que seria interessante para o tratamento de ar comprimido na produção e distribuição do ar comprimido. Outros detalhes, pessoal, que devem muitas vezes ter nas linhas, os filtros coalescentes são especialmente projetados para a remoção de micropartículas sólidas de óleo e de água do ar comprimido. Ó, percebo que tem um reloginho aqui, galera. Então, aqui, quando está no vermelho, é que está obstruído, né? Então, tem que tirar, trocar o filtro, fazer uma limpeza e instalar no processo novamente. Então, tem um indicador aqui de sujidade, esses filtros coalescentes. Então, isso aqui eu acredito que vocês já se depararam aí na indústria, ou não? Então, o ar passa aqui, entra aqui, digamos, nesse orifício, é feito a eliminação do condensado e também de partículas sólidas, e aqui, quando está obstruído, esse indicador aqui vai ficar lá no vermelho. Então, tem um reloginho lá indicando a sujidade do filtro. Aqui, outro detalhe aqui, pessoal, que nós falamos, ó, que estava conversando com o Antônio no início da aula, pessoal, que nós falamos dos silenciadores. Então, perceberam? Após a refrigeração, após a secagem, os vários processos por absorção, adsorção e refrigeração, muitas vezes, ainda, por mais que já foi tratado o ar comprimido, tem a unidade de conservação na máquina.
Então, ao chegar na máquina, esse ar tratado passa por mais esse processo aqui de remoção de partículas sólidas e também do condensado. Então, ó, após passar por todo o processo de produção, tratamento e distribuição, o ar comprimido deve sofrer um último condicionamento antes de ser colocado para trabalhar, a fim de produzir melhores desempenhos. Para isso, existem componentes de tratamento preliminar do ar comprimido após a rede primária de ar. Então, esses componentes reunidos formam a unidade de conservação conhecida como lubrefil. Então, o lubrefil é composto por um filtro, uma válvula reguladora de pressão e uma lubrificação. Deixa eu ver aqui o que está. Um ponto importante que devemos saber é que o ar que está na unidade de conservação é chamado de pressão de rede. E após a unidade de conservação é chamado pressão de trabalho, obviamente, com certeza, né? Então foi aquela condição que eu falei para vocês que ao chegar na máquina, o operador que vai regular a pressão de trabalho dessa determinada máquina. Então, olha só, filtro de ar comprimido, função desse filtro é reter as partículas sólidas e umidade condensada existente no ar comprimido. O regulador de pressão é regular a pressão de trabalho da máquina. E os manômetros, o lubrificador aqui, o lubrificador acrescenta ao ar comprimido uma fina névoa de óleo que se depositará nas válvulas, cilindros, proporcionando esses elementos a necessidade de lubrificação. Então, as principais funções da unidade de conservação são filtrar, regular e lubrificar. Então, olha só, pessoal, vocês estão vendo aqui esse tubinho verde aqui no E? Ele é um tubo de sucção. Então, o ar passa com uma alta velocidade, percebo que está obstruído aqui a passagem do ar, após a regulagem. Então, passa por uma alta velocidade, ele succiona nesse tubinho partículas de óleo. Então, essas partículas de óleo vão aumentar a vida útil das válvulas quando elas mudarem as direções. O deslocamento, digamos, do êmbolo do cilindro, então vai estar lubrificado, então vai facilitar, vai aumentar a vida útil e vai facilitar a condição de deslizante do êmbolo sobre a camisa do atuador. Então, o lubrifil é filtro, regulador de pressão da máquina e um lubrificador. Hoje existem lubrifis aí que não seria lubrifil, né? Porque não tem lubrificador. Mas é existente só o filtro e o regulador de pressão, pessoal. Então, tem muitas vezes equipamentos que dispensam essa situação de lubrificar as paredes das válvulas, ou até mesmo dos atuadores. Então, olha só a simbologia, pessoal. Simbologia simplificada, aqui um filtro, um regulador de pressão e aqui um lubrificador. Um filtro, regulador de pressão, aqui, e aqui um lubrificador. Então, a junção dos componentes e suas simbologias. Filtro, regulador de pressão e lubrificador. Aqui é uma simbologia mais completa, mas é muito usual essa simbologia simplificada aqui, pessoal. É o mesmo componente, a mesma simbologia, só que aqui ela está, digamos, mais completa e aqui é a versão simplificada, onde aqui aqui, ó. Então, filtro, regulador de pressão e aqui um lubrificador. Então, entra, filtra, regula a pressão e lubrifica a máquina. Os tipos de rede, pessoal, são existentes rede de circuito fechada, né, o anel fechado, conhecido como anel fechada também. Então, entra o ar aqui e distribui por toda a extensão todos os ativos do processo, todos os consumidores, através desse anel fechado. E também nós temos a rede de circuito do tipo anel aberto. Então, entra aqui o ar comprimido já pressurizado, só que não faz o circuito fechado, né? Então, por isso que é conhecido como aberto. Ramificada também. Então, vai pressurizando todas as máquinas que estão alocadas aqui, os consumidores das linhas produtivas. Um ponto importante, pessoal, a inclinação. Então, toda a rede de distribuição pneumática deve ter a inclinação entre 5% a 2% do comprimento reto da tubulação. Então, essa relação permite que, se escorrer alguma formação, se ocorrer, na verdade, uma formação de água após os secadores, o líquido escorre até o ponto mais baixo da tubulação para ser drenado. Então, olha só, ainda que foi feito todo o tratamento, pessoal, tem mais essa condição de inclinar a rede
digamos, em 2 a 5%, não, na verdade 5 a 2%, 0,5% a 2% da tubulação linear, para que, se caso ainda tenha condensado na parede dos tubos, eles vão escoando para o ponto mais baixo. Tomadas de ar, então, são conexões que vão para os equipamentos, elas devem ser feitas na parte superior do tubo, diminuindo ainda mais a probabilidade de a umidade ir para os equipamentos, garantindo assim uma maior durabilidade. Olha só, pessoal, essas tomadas de ar são esses detalhes aqui, ó. Perceba que eles têm esse gancho aqui, ela é feita na parte superior. Se fosse na inferior, se tivesse condensado, vai direto para a máquina. Então, as tomadas de ar tem que ter essa, digamos, essa tubulação em 180 graus, tá? Então, olha só. Esse princípio desse sifão é o mesmo que eles usam nos compressores, nos condensadores do ar-condicionado lá? Essa situação aqui? Esse sifão aí é a mesma condição que eles usam lá nas tubulações do ar-condicionado? Deixa eu ver o ar-condicionado, cara. Putz, cara. Vou ficar devendo essa. Aqueles, se eu não estou enganado, é para acumular os resíduos e não ir para a saída dos equipamentos. Né? O princípio, então, deve ser o mesmo princípio, com certeza. Aqui, por que não é feito diretamente aqui embaixo? Porque se tiver ainda condensado, até mesmo umidade, vai ir direto. Então, aqui não tem como, se tiver condensado aqui na parte inferior do tubo, não tem como ir esse condensado, essa umidade aqui, dessa forma. Então, eu acredito que o princípio seja o mesmo, para limitar essas impurezas aí, né, no sistema, né, antes do consumidor. Beleza, pessoal? Então, olha só, o compressor, o refrigerador, um filtro coalescente, o separador de condensados, um filtro coalescente aqui, o reservatório, um purgador aqui, digamos, um dreno para eliminar o condensado, um filtro pré-coalescente aqui ainda no posterior ao reservatório, um secador. Então, olha só, ainda passa por um sistema de secagem, pode ser por refrigeração, adsorção ou absorção, antes de chegar aqui na linha dos consumidores. 8. O que é? Um purgador automático eletrônico, então o condensado elimina automaticamente. 9. Um filtro pré-coalescente do tipo X, aqui um 10, um outro filtro coalescente. E aqui um 11, um outro filtro coalescente, pessoal. E o 12, separador de água e óleo. Olha só, cara, a empresa é demais se tiver tudo isso daqui, cara. Então, claro que tem empresas que trabalham dessa forma aqui, pessoal, porque eles precisam de um ar extremamente tratado. Mas além disso, pessoal, que nem eu falei, essas tomadas de ar que até chegar na máquina onde vai ser operar, muitas vezes vai ter um lubrifil, mais um filtro, daí você vai regular a pressão do equipamento e mais um lubrificador para aumentar a vida útil desses elementos. Então aqui é composto uma rede de preparação e distribuição de ar comprimido. Então, parte lá do compressor até chegar aqui aos consumidores. Então, tem várias etapas para tratar o ar comprimido. Mas aí foi aquela condição que nós falamos no início da aula, né, meus amigos? Então, dependendo o segmento, não vai ter todos esses equipamentos. É inviável, muitas vezes. A situação lá onde é que está submetida, digamos, a calor e frio, por onde passa as tubulações do sistema pneumático, pode ocorrer o condensado. E condensado, talvez, pode ocorrer o quê também? A corrosão da tubulação se for feita de aço. E foi aquela condição lá que... Só que é o seguinte, né, Antônio? Ainda assim, vocês removeram os filtros, né? Só que os agentes contaminantes que estão dentro das válvulas vão ter que sair para a atmosfera. Então, facilita a saída desse agente contaminante, né? Eu acredito que seja isso. Ou não? Porque se tivesse o filtro, o silenciador ia obstruir, e ia trancar tudo, né? Acho que ele não voltou ainda, pô. Ah, foi o Antônio que saiu, que eu não consigo ver quem está presente. Então, possivelmente seja essa situação, né? Beleza, pessoal?
Então aqui a simbologia. Então aqui uma imagem com todos os componentes. Aqui é a simbologia, pessoal. Esse aqui, qual que é a simbologia mesmo desse último aqui, pessoal? A unidade de conservação ou lubrefio. Aqui é a tubulação, aqui é o compressor, aqui é o secador, aqui os filtros coalescentes, aqui o resfriador posterior. E aqui a compressão, onde é que inicia todo o processo. Então, aspira da atmosfera, faz a compressão, resfria para eliminar um pouco o condensado, filtra, seca mais um pouco, armazena e distribui. Chegando na máquina, faz o último tratamento, que é a unidade de conservação. Então, seria isso por hora, galera. Alguma dúvida? Algum comentário? Alguma curiosidade? Felipe, tudo certo, Felipe? O Felipe eu não conhecia ainda, não participou muito, né, Felipe? Ou participava? Ou estou equivocado? As aulas de desenho? Felipe é um homem misterioso, fala pouco, professor. O Felipe tá com... Eles são tímidos, professor. Tá no escuta, Felipe? Felipe tá tomando café lá, assistindo Netflix e Jaguara. Brincadeira, Felipe. Pode. Ô, cara, o Vandrei, mas tem um lá, quem que é o Marcelo falou que tinha o policial, o Wanderson. O Anderson. Não tá, não. Pois Sei. é, o Tô Wanderson aí de volta. sempre nas operações aí, cara. Como é que vai, será que ele vai faltar daí nos encontros presenciais também, daí? Ontem ele tava com uma ideia de trancar o curso, mas não sei se ele ia trancar mesmo. Ah, deve estar corrido, né, cara? Se deve ser cada dia um desafio novo aí na área dele. Esse Ele problema. não tava conseguindo acompanhar a aula por causa do trabalho também. Não, tem que estar no combate ao crime, tá certo, né? Mas bom se Aí fosse possível associar nessa. a foto em casa e o curso sem problemas. Como que é, Bruno? Não consegui entender. Eu, como sou modelo, posso tirar as fotos em casa e ir pro curso. Ah, lá vai a onda. Mentirosa. Por Uma aí que dessas termina a hoje, aula, cara. então, né? Daí a gente já pode ir embora. Meu Deus do Uma céu. dessas até a semana. Fazer o seguinte, pessoal. Eu vou apresentar para vocês aqui, rapidamente, os elementos de trabalho, os elementos pneumáticos. É bem, acredito, mais uma meia hora, daí finalizamos a aula de hoje. Na aula que vem, nós trabalharemos a parte de diagramas, né? Saber o que são os elementos e sinais, a parte de diagramação. E no último encontro, nós trabalhamos a parte de hidráulica. E daí, quando girar outubro, ali, nós já vamos direto para os encontros presenciais. Beleza? Então, acho que vai dar para nós trabalhar todos esses conteúdos de forma online e ficando no momento presencial já para nós fazermos os acionamentos. Pessoal, até poderia trabalhar com vocês aqui a parte do Fluid Sim, a parte de projetos, a parte de simulação, de funcionamento antes de você, não, para vocês entenderem a mexer com o software e porque vocês muitas vezes vão estar se deparar com situações industriais. Então, vai auxiliar muito esse software. Fica mais interessante eu ensinar vocês a mexer com o software, porque se eu ficar entregando os diagramas só para vocês fazer montagem, cara, fica muito fácil. Falei que a montagem é o de menos, é o mais fácil. Então a ideia é que vocês apenas raciocinar, entender o que são como vai montar a válvula, chegando no final do curso, vai acionar um outro atuador, o atuador vai avançar, vai bater um sensor, vai detectar que ele avançou, vai voltar o atuador A, então fazer essa lógica de funcionamento, tá? Então, por que eu não vou trabalhar isso de forma online, pessoal? Porque acredito que nem todos vocês têm computador, ou todos têm. Não sei como é que tá aí.
Mas, enfim, isso aqui eu vou orientar vocês, é questão de umas 2 horas lá no momento presencial, e vocês já vão pegando a ideia. Então, eu vou propondo os desafios para vocês, vocês vão simulando e já vão para a bancada defender a situação problema. Tá? O Então, Machado, professor, eu acho que tem problema com o computador. Ele até acessa pelo computador, mas não tem áudio. Ah, quem? O Machado é o Wanderson? Anderson. Ah, tá. Mas ele não tá aí, não. Não, é o policial. Show de bola. Ele tá policiando. Beleza. Sem problema. Então, vamos lá.